Bom dia a todos, a paz de Cristo. Um ótimo dia a você que está aí no trabalho, você que está na sua casa. Deus é bom. Deus é bom às vezes? Não. Deus é bom o tempo todo. É difícil nós entendermos como Deus trabalha, não é? Às vezes você está passando dificuldades, às vezes você está passando momentos de tribulação e não entende por quê. Olha só, a lógica é na primeira dificuldade, na primeira tribulação, dificuldade mesmo, você abandonar Deus. E mesmo você passando por dificuldades, por tribulações, você continua elogiando e agradando a Deus. É como se fosse um tapa na cara do maligno. É como se Deus falasse assim: olha, mesmo em situações adversas, eu tenho os meus. Eu demorei anos para poder falar isso e poder entender isso. Olha só, vamos falar rápido aqui, que eu não quero fazer vídeos tão longos, que eu acho que é mais conciso, é melhor. Vamos lá. Sofonias 1,15. Depois, se você puder verificar na tua Bíblia. Sofonias 1,15. Ele fala assim: aquele dia será um dia de indignação, o dia de tribulação e angústia, dia de alvoroço e assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. O dia que começar a tribulação aqui na terra. E olha só, em Mateus 24:44 diz assim: por isso estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O Filho do Homem, ou seja, Jesus, há de vir a hora em que não penseis. Então, eu não vou poder falar algumas palavras aqui, porque nós estamos entrando numa censura. Mas, antes da terceira G mundial, eu creio no arrebatamento da igreja. Eu creio. Antes da terceira G mundial, eu creio no arrebatamento da igreja. É só você ler a Bíblia, está escrito aqui. Olha só, os dias atuais. Os dias atuais, o que nós estamos passando. Deixa eu só colocar um pause aqui. O dia atual, o que nós estamos passando? Deixa eu te falar uma coisa, porque eu demorei anos para chegar a essa conclusão. Anos de estudo bíblico e vivência. Às vezes você chegou antes, mas eu demorei anos para entender isso. Deus não precisa de uma situação favorável para agir. Deus não precisa de uma situação favorável para agir. Ele pode fazer independente da situação. Nós precisamos de uma situação favorável para agir. Sabe? Segunda Crônicas 7,14. Às vezes, o que nós estamos passando no nosso país e outros países, independente de quem seja, mas eu vou ler algo para nós, povo de Deus, povo que aceitou Jesus como seu Salvador. Olha, daqui a pouco nós não poderemos pregar mais, nós não poderemos mais visitar igrejas. Lembra como que foi esse período aí do bichinho aí, que a gente ficou isolado? Várias regras, várias coisas aconteceram. Então, isso pode acontecer a qualquer momento novamente e são impostas novas regras. Então,
Aproveite cada momento para falar de Cristo, convidar. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, não somos nós. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, mas a nós cabe o convite. Convida seu vizinho, convida seu filho, convida seu professor, convida todas as pessoas que você puder para ir à igreja, para buscar a Cristo, para ler a Bíblia juntos, tá? Para ouvir uma música evangélica, ore por essa pessoa. Deus é Deus. Olha só, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu não sei se você já teve oportunidade, mas hoje em dia tá fácil. É só você colocar um vídeo no YouTube ou assistir um filme e tal. Coloque em outra língua. Quando você está em outro país e você tenta ser entendido e as pessoas não conseguem te entender porque é outra língua. É outra língua. Quando é o castelhano, ainda é parecido com o português, ainda com o nosso brasileiro aqui. Mas quando você está no Japão, quando você está na China, quando você está nos Estados Unidos, é complicado, porque você tenta falar e a pessoa não entende o que você está falando, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você fala do Evangelho, a pessoa não entende. Ela não consegue entender. Alguns prostituíram na fé, bagunçaram o Evangelho. A verdade, tem pastores que estão preocupados contigo e tem pastores que ele só quer um número. Tem pastores que não, tem pastores que se preocupam realmente contigo. Existem irmãzinhas, existem missionárias, pastores que se preocupam com você. Outros não. Olha só, o amor de Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. Então, se a pessoa não está te entendendo, ore por essa pessoa. E convide a pessoa para o Evangelho. É o finalzinho. O que der para fazer, faça agora. Talvez você não entenda, talvez essa palavra fica muito distante, mas é a última chamada. O trem já vai partir, não é? Olha só, Joel 2,13. Joel 2,13. Joel 2,13. Eu marquei aqui. Fala assim: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em beneficência, que se arrepende do mal. Essa Bíblia que eu estou lendo aqui é a Bíblia do expositor, Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart foi um excelente pregador, uma pessoa assim, década de 80 ali, ele pregou muito. E Paulo, ele tem uma frase que fala bem assim, eu anotei aqui, 1 Coríntios 10:12, aquele que pensa estar de pé, olhai, né, cuidai para que não caia. Então, Jimmy Swaggart, ele foi fotografado com uma prostituta em um motel. Aí depois ele se arrependeu, pediu perdão, tal, voltou a pregar novamente. Deus, ele é misericordioso e bom, ele perdoa. Mas olha só, quando a gente abre o Google aqui, a gente vê lá Jimmy Swaggart envolvido com a prostituta. Então nós cristãos, nós temos que nos policiar ao máximo. Porque
É das coisas de Deus que a gente cuida. Essa vida é só um tempinho. Olha só, eu ia fazer aqui. Às vezes você acha que essa Bíblia é uma Bíblia cara, não é? Mas, sabe, você pode ter uma Bíblia simples na sua casa. Essa daqui é uma João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel, tá? Uma Bíblia simples, barata e uma das melhores Bíblias que tem, muito traduzida e tal. Eu gosto das de estudo porque você tem outras pessoas que estudaram as Bíblias e fazem comentários a respeito. Então eu gosto de analisar esses comentários. Não é do mesmo jeito que eu estou comentando aqui contigo, batendo papo. Esses grandes estudiosos fizeram também, tá? Mas vamos lá. Porque quando a gente convida a pessoa para ir para a igreja, muitas pessoas elas não querem ir para a igreja. Você convida, ela te dá uma desculpa, mas ela não quer ir para a igreja. Olha só, a verdade, eu sou especialista em verdade, eu gosto de verdade. Quando eu falo que eu tenho falhas e defeitos, eu tenho que melhorar. É isso, eu vim do mundo, eu luto contra o mundo. Você acha que às vezes não dá vontade? Por exemplo, eu sou viciado em sinuca, eu amo jogar uma sinuca, mas como que eu, crente, vou frequentar um bar e eu vou ficar jogando sinuca? Meio complicado, né? Então vamos lá. Por que a pessoa não quer ir na igreja? Você prega, você fala do amor de Cristo e tal. A pessoa não quer largar o barzinho dela. Ela não quer, ela faz um programinha no motel, assiste a TV no domingo, né? Um churrasquinho no domingo à noite. Ela não quer largar as músicas do mundo. Ela tem os amigos do mundo. Ela não quer se converter. Porque algo que eu não entendia, hoje eu entendo de todo o coração, com veemência. E eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, se atentasse para isso também. A verdade, às vezes o pastor, os pregadores, a missionária, ele não quer falar a verdade. A verdade eu creio que tem que ser dita. O cristianismo é renúncia. O cristianismo é abdicação, é renúncia. Mateus 16, 25. Lembra que eu falei? Uma biblinha simples. E eu gosto muito. Mateus 16, 25. Diz assim. Mateus 16, 25. Olha só. Diz assim. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Esse perder a sua vida, na verdade a gente não é bem perder, a gente perde essa daqui. Que essa daqui, ela se torna menos importante. A outra vida se torna mais importante, a vida com Deus. A vida que quando você aceita a Cristo e fala assim, Cristo, o que o Senhor tem para mim? Eu te quero. Se você é pobre, no céu você é rico. Se você é rico, no céu você é rico. Desde que você aceitou Jesus como seu Salvador. Porque quando você aceita Jesus como seu Salvador, você não confia mais nesse mundo, você não se apega mais nesse mundo. Os ricos entrarão no reino dos céus? Sim, se ele aceitou Jesus, se ele jogou a riqueza dele para escanteio. Minha riqueza não é mais importante, Jesus é. Eu sei que é mais fácil entrar o camelo dentro de uma agulha do que o rico entrar no... Mas se ele disser que ele quer ser salvo, ele quer Jesus,
e que as coisas aqui não são tão importantes, ele vai ser salvo pela misericórdia. É um dom de Deus. A misericórdia, nós não merecemos ser salvos, é a misericórdia de Deus. Mas eu falo com meus irmãos, se esforce, o que você tem feito para Deus? Né? O que você tem feito para Deus? Eu te faço uma pergunta. Olha só, eu vou comentar um filme aqui, eu vou até colocar alguma coisa na tela, A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson. É um filme assim, bem forte mesmo. E tem um ator que ele fez Jesus, eu não sei se a pronúncia é essa mesmo, Jim Caviezel, acredito que seja essa a pronúncia, Jim Caviezel. Olha só, ele protagonizou Jesus nesse filme, dirigido por Mel Gibson, e ele entrou na lista negra de Hollywood, ele foi colocado para escanteio, não é? E eu vou aproveitar o ensejo aqui e vou dar uma palavrinha sobre Hollywood, não é? Hollywood. Então vamos lá. Vamos tirar um L aí para facilitar. E o som é o mesmo. No inglês, o som é o mesmo. Holly é santo, sagrado, não é? Hollywood, madeira sagrada. Tá vendo esse totem aí? Várias culturas, né? No Brasil também você tem santos de madeira, santos de barro, santos de madeira, e eles são adorados, não é? Somente ao Senhor teu Deus adorará. A gente só adora Jesus, a gente não adora santos. Os santos tiveram sua importância, mas a gente adora a Jesus. Esse ator, Jim Caviezel, ele foi colocado na lista negra e não conseguiu mais nenhum papel de relevância. Olha, você ser excluído pelo mundo e aceito por Deus é o máximo. Porque Deus não está preocupado com a sua carteira. Eu vou até sair um pouco do script e eu vou comentar rápido. Teve uma igreja que uma pessoa, ela tinha, eu percebi que ele tinha uma certa deficiência, um certo retardo. E ele foi revelado na igreja. E eu não sabia da história. E a revelação foi mais ou menos assim, que Deus se agradava dele, que ele continuasse fazendo aquele trabalho, que Deus se agradava do que ele estava fazendo e tal. Aí eu fui querer saber da vida desse rapaz e tal. Ele pegava a Bíblia dele, e ele ia para as praças e ele falava para as pessoas aceitarem a Jesus. E olha só, as pessoas não levavam muito ele a sério, porque o cara tinha um certo retardo, né? Um certo retardo de raciocínio, eu acredito que o QI meio baixo e tal. E ele falava do amor de Cristo e falava para a pessoa se converter a Cristo, aceitar Cristo como seu Salvador e tal. Alguns paravam, olhavam a pregação dele, aceitavam a mensagem, e a maioria não. Olha só, não se deixe enganar, parece até a pegadinha do malandro, não se deixe enganar. Deus se agrada do que ele está fazendo. Deus fez ele assim. E ele ia lá e pregava o evangelho. No dia do julgamento, a pessoa vai ser... Porque a Bíblia fala que todo joelho se dobrará. No dia do julgamento, essa pessoa vai ser interrogada. Ei, eu mandei meu servo lá, meu servo te convidou. Meu servo falou, ei, aceite a Jesus como seu Salvador. E você não quis. Ah, senhor, não sei o que, não sei o que. Não, você foi convidado, cara. Você não quis. Que Deus é bom. Deus é bom. Mas, olha só. A misericórdia do Pai é até certo ponto.
Porque ele é tardio, a Bíblia fala tardio em irar-se. Ele te convida. Tem um dia que ele não te convida mais. Porque ele respeita teu livre-arbítrio. Ele respeita. O cristianismo é uma opção, é uma escolha sua. Aceitar Jesus como seu Salvador é uma escolha sua. Olha só, véspera de arrebatamento da igreja. Não existe essa assim, somos nós contra eles. Somos nós orando por eles. Quem julga é Deus. Quem julga é Deus. A Bíblia, quando você lê a Bíblia, você entende como Deus pensa. Quem julga é Deus. Nós devemos orar por amigos, por inimigos, por parentes, por aqueles que falam mal de nós. E quanto mais, isso o Espírito Santo fala no meu coração, quanto mais você busca a Deus, menos apegado às coisas do mundo você fica. E como se fosse loucura. Você ama a Deus e como você começa a ser um embaixador de Cristo. Olha só, 2 horas num culto, e eu vejo que muita pessoa não quer ir para a igreja, que ela acha um saco. Tem que ficar 2 horas num culto de domingo. Ela acha um saco. Mas não é colocando pressão, não. Mas sendo sincero. Brevemente nós teremos o arrebatamento da igreja. Brevemente, se você olhar os sinais, pergunte, dobre seu joelho, pergunte para Deus. Brevemente nós teremos o arrebatamento da igreja de Cristo, não é? E você ficou. E você, a sua tia que era crente se foi, e você ficou. E você não foi, e você resolveu se converter ao evangelho. A Bíblia fala que nesses momentos de tribulação, nesse período de tribulação que são 7 anos, as pessoas, os cristãos pagarão um alto preço. Por enquanto você está na graça, é fácil. É só você buscar a Cristo, aceitar a Cristo como seu Salvador, ler a Bíblia, ir numa igreja, buscar a Cristo, ouvir músicas evangélicas. Por exemplo, eu não canto muito bem, mas escuta músicas evangélicas, abandone músicas do mundo e tal. Por enquanto é fácil. Na tribulação, no governo anticristo, aí é tudo mais complicado. Aí, olha, é uma peneira ali é uma peneira, né? Olha, eu encontrei um amigo recentemente e ele perguntou assim: e aí, Coelho, tem visto fulano? E aí, foi lá falar com fulano e tal? Eu falei, não, cara, meio que perdi. Porque é o seguinte, fulano é muito influente e ele meio que me perguntou se eu estava mantendo contato com aquela pessoa influente. Olha só, não há necessidade de nós bajularmos outras pessoas. Nós amamos a Deus. Eu falei para ele assim, eu falei, cara, depois que eu descobri que tem Deus, eu parei de me importar assim de... É claro, a gente precisa do network e tal, mas você não precisa mais ficar preocupado em agradar homens. A sua preocupação deve ser agradar a Deus. É Ele que te sustenta. É Ele que prospera suas vendas. É Ele que abençoa teu trabalho. É Ele que abençoa a tua comida. É Ele que abençoa a tua família. É Deus, não é outro ser humano. A gente tem uma ou outra pessoa que nos auxiliam, somos juntos, é verdade. Mas vem um arrebatamento, Deus vai te julgar. Deus vai te julgar naquele momento, é um piscar de olhos. Existe um julgamento, um pré-julgamento automático ali. Você foi pastor de verdade?
Você levou o evangelho com sinceridade? Ou você estava preocupado com a tua vida cômoda? Porque às vezes você é pastor e seus filhos estudam em escola particular, você tem um carro bom, a casa boa, e você não se vê uma necessidade de cuidar do seu rebanho, em fazer um evangelismo, em entregar um folheto, olha, Jesus te ama, busque a Cristo, culto domingo à noite, quinta à noite, não sei que dia da semana, venha buscar a Cristo. Jesus está voltando. Você é crente, você vai na igreja, às vezes você é dizimista, ofertante, e você não vê necessidade de levar o evangelho. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Eu não estou sozinho, Deus me colocou irmãos que fazem esse trabalho junto comigo. Busque você também, tá bom? Eu gostaria de agradecer os momentos passados juntos e é uma grande honra. Eu estou aqui para somar junto com você, sou teu irmão, sou teu amigo, tá bom? Vamos fazer uma oração rápida. Nosso Deus, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela tua misericórdia. Abençoa, Pai, essa pessoa que está ouvindo, Pai, o teu nome, Jesus, que o teu nome seja exaltado, não o nosso, mas o teu nome. Obrigado, Senhor, por nos abençoar, Senhor. Obrigado, Senhor, por guiar nossos passos. Continua, Senhor, abençoando, Senhor. Senhor, vigia esse país para nós, Senhor. Cuida, Senhor, de nós, ó Pai. Nós lhe pedimos, Senhor. Necessitamos de Ti, ó Pai. Tu és a nossa vida, ó Deus. Senhor, nós buscamos o evangelho sincero, ó Pai. Senhor, cuida de nós para que não cairmos na armadilha do inimigo, ó Pai. Caridosamente, Senhor, imploramos, Senhor, venha, Senhor, o vosso reino sobre nós. Nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém.